Estamos aqui para a segunda parte da aula de assistência ao pré-natal para o nosso curso Revalida Exclusive. Eu sou a professora Natália Carvalho. Na primeira parte da aula a gente aprendeu aí sobre a anamnese obstétrica, aprendemos sobre exame físico obstétrico, aprendemos sobre diagnóstico de gestação, aprendemos como determinar a idade gestacional, calcular a data provável do parto, aprendemos também sobre a classificação de risco na gestação. Então, se você não assistiu a primeira parte da aula, vai lá, assiste a primeira parte da aula, porque ela é crucial para você entender aí tudo sobre a assistência pré-natal. Lembrando que a assistência pré-natal é o tema que mais cai nas provas do Revalida, então tem que saber de ponta a ponta, de cabo a rabo, aí o tema assistência ao pré-natal, tá? Bom, nessa segunda parte da aula, a gente vai falar sobre os exames complementares na gestação, vamos falar também sobre a suplementação na gestação e também sobre vacinação na gestação. Então, vamos começar falando aí dos exames complementares. Quais são os exames complementares que a gente tem que solicitar na primeira consulta de pré-natal para todas as gestantes? Então, independente do risco, todas as gestantes precisam fazer pelo menos esses exames. A gente tem 5 exames gerais e 5 sorologias para ajudar aí a vocês memorizarem. Então, quais são esses 5 exames gerais? Hemograma, tipagem sanguínea, glicemia de jejum, urina 1 e urocultura. Quais são os 5 exames sorológicos? Sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C e toxoplasmose. Então, 5 exames gerais e 5 exames sorológicos a gente deve solicitar na primeira consulta de pré-natal. Depois, entre 24 e 28 semanas de gestação, a gente vai solicitar a curva glicêmica. A curva glicêmica a gente solicita somente se a paciente tiver uma glicemia de jejum normal no primeiro trimestre, ou se ela não realizou a glicemia de jejum no primeiro trimestre e começou o pré-natal depois de 20 semanas, aí a gente vai fazer direto a curva glicêmica entre 24 e 28 semanas de gestação. Com 28 semanas de gestação, a gente vai repetir sífilis, HIV, urina 1 e urocultura. Então, a gente vai repetir 2 sorologias e 2 exames gerais. Então, sífilis, HIV, urina 1 e urocultura. E entre 36 e 37 semanas, a gente vai solicitar aí a cultura para EGB, né, para Streptococcus do grupo B, tanto da secreção vaginal como da secreção perianal. Em relação à ultrassonografia, o Ministério da Saúde não recomenda ainda nenhuma ultrassonografia para gestante de risco habitual. A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que se realize pelo menos um ultrassom na gravidez até 24 semanas para ajudar na datação e na morfologia fetal, tá? Vamos ver como que cai isso nas provas? Então, a gente tem uma paciente de 23 anos de idade que encontra-se na 9ª semana de gestação e ela comparece à unidade básica de saúde para sua primeira consulta de pré-natal. Dentre os exames de rotina nessa idade gestacional, o médico deve solicitar sorologia para hepatite B e hepatite C? Sim. Citologia oncótica e creatinina? Não. A citologia oncótica a gente vai solicitar se a paciente estiver na época aí de colher a citologia oncótica, então é o mesmo protocolo para não gestante. Sorologia para HIV e para VDRL? Sim. Glicemia de jejum? Sim. Teste oral de tolerância à glicose? Não. Exame sumário de urina? Sim. Ecografia obstétrica? Não. Então, vocês podem ver aqui que a gente tem 2 alternativas para essa questão. É uma questão antiga, em que antes a gente não tinha aí hepatite C como uma sorologia obrigatória na primeira consulta de pré-natal, mas hoje, atualmente, a hepatite C é obrigatório para todas as gestantes na primeira consulta de pré-natal. Então, se a gente considerar atualmente, a gente tem 2 respostas para essa questão. Tanto a sorologia de hepatite B e hepatite C são exames obrigatórios, como sorologia de HIV e VDRL também são exames obrigatórios, aí, sorologias obrigatórias na primeira consulta de pré-natal, tá? Então, o examinador, né, na época liberou HIV e VDRL, mas hepatite B e hepatite C também atualmente são aí sorologias obrigatórias na primeira consulta de pré-natal. Agora, a gente vai falar sobre alguns exames que a gente não vai comentar em outras aulas. Então, por exemplo, em relação ao rastreamento de diabetes, a gente não vai falar nessa aula, porque vocês vão ter uma aula exclusiva de diabetes. Não vamos falar também sobre as sorologias, porque a gente vai ter uma aula aí de doenças infecciosas na gestação, em que a gente vai falar exaustivamente de cada uma
dessas sorologias, de cada um desses rastreamentos sorológicos aí ao longo da gestação. Então, agora nessa aula a gente vai falar dos exames em que a gente não vai falar em outras aulas, tá bom? Então, vamos começar com o hemograma. Então, por que a gente pede o hemograma na gestação? Para a gente avaliar se essa paciente tem anemia. Então, a anemia é uma das principais complicações da gestação. Então, quando que a gente considera que o hemograma está normal? No primeiro trimestre, quando o HB é maior ou igual a 11, e no segundo trimestre, quando o HB é maior ou igual a 10,5. Isso mostra aí que a hemoglobina está normal. Lembrar que a paciente está numa situação de hemodiluição gravídica, então a hemoglobina da gestante ela é mais baixa mesmo. Para essas pacientes, a gente vai fazer a suplementação profilática de ferro com 30 a 40 miligramas de ferro elementar por dia, desde o início da gestação até 3 meses pós-parto. Então, desde o início da gestação até 3 meses pós-parto. Se a paciente tiver com HB abaixo de 11 ou 10,5, a depender da idade gestacional, é uma paciente que está com anemia. Aí a gente vai ter que investigar dieta, parasitoses, vai ter que fazer o tratamento com ferro na dose de 160 a 200 miligramas de ferro elementar e a gente vai solicitar a avaliação do hematologista se a hemoglobina for abaixo de 9, tá? Em relação à tipagem sanguínea, né, e cumes indireto que a gente pede na primeira consulta de pré-natal, se a paciente apresentar um RH positivo com cumes indireto negativo, essa paciente não tem risco de aluminização e ela vai seguir o pré-natal de rotina. Agora, se o RH for negativo, com cumes indireto negativo, o ideal é que a gente tenha a tipagem sanguínea do pai do feto. Se a tipagem sanguínea do pai do feto vier negativo, essa mulher não tem risco de aluminização e ela vai seguir o pré-natal de rotina. Agora, se o pai apresentar tipagem sanguínea positiva ou for uma tipagem desconhecida, essa paciente tem risco de aluminizar. E aí a gente vai ter que fazer duas coisas ao longo do pré-natal. Fazer o segmento com cumes indireto mensalmente e a profilaxia com imunoglobulina anti-D em situações específicas que eu vou falar para vocês. Se o RH for negativo e o cumes indireto for positivo, essa paciente já foi imunizada e aí ela vai ser encaminhada pro pré-natal de alto risco. Então, quando que a gente vai fazer a profilaxia para evitar aí a imunização materna? Para gestantes RH negativo com cumes indireto negativo. E como que a gente vai fazer com a imunoglobulina anti-D 300 microgramas via intramuscular? Quando que a gente vai fazer? Sempre em 2 momentos no período gravídico puerperal, com 28 semanas de gestação e em até 72 horas pós-parto. Lembrando que a gente vai fazer a profilaxia pós-parto somente se o recém-nascido for RH positivo. E a gente vai fazer em algumas situações que aumentem a chance de sangramento materno-fetal. Então, sangramentos ao longo da gravidez, então sangramentos na primeira metade ou na segunda metade de gestação, realização de procedimentos intrauterinos e trauma abdominal são indicações aí da gente repetir a imunoglobulina na gestação. Então, além da gente fazer a imunoglobulina com 28 semanas, a gente vai repetir aí nessas situações. Agora, se a paciente já foi aluminizada, então se ela tem o cumes indireto positivo, qual que vai ser a conduta para essa paciente? A gente vai continuar fazendo o acompanhamento mensal do cumes indireto e aí a gente vai avaliar qual que é a titulação do cumes. Se o cumes for menor do que 1/16, a gente vai manter o acompanhamento mensal. Agora, se o cumes for maior ou igual a 1/16, aí essa paciente vai ter que começar a fazer ultrassom com Doppler para avaliar o pico de velocidade sistólico da artéria cerebral média. E a gente não precisa mais ficar fazendo o cumes indireto. Se o pico de velocidade sistólico da artéria cerebral média for menor ou igual a 1,5 múltiplos da mediana, a gente vai manter essa avaliação a cada 1 a 2 vezes por semana. Agora, se o pico de velocidade sistólico da artéria cerebral média for acima de 1,5 múltiplos da mediana, ou se o feto apresentar hidropsia, a gente vai depender da idade gestacional para dar conduta. Abaixo de 35 semanas, a gente vai fazer cordocentese e transfusão sanguínea, então a gente vai fazer o tratamento intraútero para anemia fetal grave, porque um pico de velocidade sistólico acima de 1,5 múltiplos da mediana mostra anemia fetal grave.
Se tiver abaixo de 35 semanas, a gente vai fazer a conduta intraútero. A partir de 35 semanas, a gente vai resolver a gestação e a gente vai fazer a conduta aí pro recém-nascido, tá? Vamos ver como que isso cai na prova? Então, a gente tem uma mulher de 29 anos de idade que procura maternidade com queixa de sangramento vaginal tipo borra de café. Ela estava de 32 semanas de gestação, tônus uterino, movimentação e batimentos cardíacos fetais normais. No toque, não foi observado sangramento. Ela é tercigesta, tercípara. Exames laboratoriais normais, tipagem sanguínea O negativo e marido A positivo. Ela não apresentou pré-natal e não tinha nenhum exame em sua posse. Diante da situação apresentada, a conduta a ser adotada é, então, a paciente de 32 semanas que não fez a imunoglobulina com 28 semanas. Mas a gente pode fazer a imunoglobulina aí até 32, até 34 semanas de gestação, a gente pode fazer a imunoglobulina, tá? Então, solicitar dosagem de anticorpos irregulares, caso negativo, aplicar imunoglobulina. Vamos ver a outra. Aplicar imunoglobulina anti-D e acompanhar com exames semanais a elevação dos anticorpos irregulares. Não, depois que a gente faz imunoglobulina anti-D, a gente não fica fazendo anticorpos semanais. Realizar imunização com imunoglobulina anti-D e encaminhar para o pré-natal para dosar anticorpos irregulares, não. Aplicar imunoglobulina anti-D semanalmente, não também. Então, a gente vai solicitar os anticorpos irregulares, se vierem negativos, a gente vai fazer imunoglobulina anti-D para essa gestante, né? Então, aquela imunoglobulina que a gente deveria ter feito com 28 semanas de gestação, tá? Em relação à solicitação de urocultura no pré-natal, por que a gente pede urocultura no pré-natal? Para a gente rastrear bacteriúria assintomática. Então, a gente pede urocultura no pré-natal para a gente rastrear bacteriúria assintomática, tá? Se a urocultura for maior do que 100 mil unidades formadoras de colônia, a gente está diante de uma bacteriúria assintomática. E diante de uma bacteriúria assintomática, a gente sempre vai tratar na gestação e repetir a urocultura após 2 semanas aí do tratamento. Quais são os antibióticos de escolha? Vão depender aí, lógico, do antibiograma, mas os mais utilizados na gravidez são cefalexina, fosfomicina e nitrofurantoína. E a gente vai fazer antibiótico profilaxia se a paciente apresentar etude de repetição, então 2 casos ou mais na gestação, ou pielonefrite na gestação. Aí a gente tem que fazer antibiótico profilaxia para infecção de urina com cefalexina ou nitrofurantoína, tá? Antibiótico profilaxia para EGB. Então, antibiótico profilaxia para EGB, a gente vai fazer somente se a paciente entrar em trabalho de parto ou apresentar ruptura prematura de membranas. Então, a gente vai fazer a cultura entre 36 e 37 semanas. Se a cultura vier positiva, a gente só vai fazer antibiótico profilaxia quando a mulher entrar em trabalho de parto ou quando apresentar ruptura prematura de membranas. Então, em que situações a gente vai fazer antibiótico profilaxia? Se a cultura for positiva para EGB, então se a paciente estiver em trabalho de parto ou apresentar ruptura prematura de membranas, se o EGB for negativo, a gente nunca faz antibiótico profilaxia. Se o EGB for desconhecido e a paciente estiver em trabalho de parto ou apresentar ruptura prematura de membranas, a gente tem que avaliar a idade gestacional. Abaixo de 37 semanas, a gente vai fazer antibiótico profilaxia para todas as gestantes com EGB desconhecido em trabalho de parto ou ruptura prematura de membranas. Acima de 37 semanas, a gente só vai fazer se a paciente tiver pelo menos 18 horas de bolsa rota ou febre de pelo menos 38 graus, aí a gente vai fazer a penicilina. E existem 2 situações em que a gente considera que a paciente é EGB positivo independente da cultura, que é quando a paciente teve um filho com sepse por EGB na gestação anterior ou quando a urocultura é positiva para EGB na gestação atual. Aí a gente considera que essa mulher é EGB positivo e ela vai fazer penicilina se ela entrar em trabalho de parto ou apresentar ruptura prematura de membranas. Lembrar que se a paciente for para uma cesariana eletiva, mesmo que ela tenha cultura positiva, mas se ela estiver fora de trabalho de parto com membranas íntegras, a gente não faz a antibiótico profilaxia para IgB, tá? Vamos ver como isso caiu na prova? Então, a gente tem aí uma gestante de 29 anos, primigesta, que havia realizado um exame de urocultura durante o pré-natal, apresentando 1000 unidades formadoras de colônia. Então, ela não tem uma bacteriúria sintomática, porque bacteriúria sintomática é acima de 100 mil unidades. De Strepto agalacti, então Streptococcus do grupo B.
Ainda durante o pré-natal, não se realizou o rastreamento para estrépito do grupo B, por meio da cultura de conteúdo vaginal e retal. Por quê? Porque se ela já tem uma urocultura positiva para EGB, não precisa realizar cultura para EGB entre 36 e 37 semanas, porque ela já é considerada EGB positivo. A paciente chega no pronto-socorro obstétrico em trabalho de parto com 38 semanas de gestação, bolsa íntegra. Nesse caso, em relação à profilaxia intraparto para sepse neonatal, deve-se realizar teste rápido para EGB não, adotar conduta expectante não, prescrever penicilina endovenosa para gestante, pois há evidência de colonização por EGB, prescrever penicilina endovenosa para gestante se houver rotura das membranas durante o trabalho de parto, não. Então, a alternativa correta dessa questão, a alternativa C. Então, como a gente tem uma paciente com uma urocultura positiva para EGB, mesmo que a urocultura não indique uma bacteriúria sintomática, então não indique tratamento durante a gravidez, a gente vai considerar que essa paciente é IgB positivo e ela vai ter que fazer antibiótico profilaxia durante o parto, tá? Agora a gente vai falar sobre vacinação na gestação. Então, quais são as vacinações aí que são permitidas na gestação e que devem ser feitas se a paciente não tiver com a situação vacinal atualizada? Então, DT, DTPA, hepatite B, influenza, Covid e o vírus sincicial respiratório. Então, vamos começar com DT, DTPA, difteria, tétano e coqueluche. Então, o que a gente precisa saber sobre essas vacinas? Que a vacina DTPA, difteria, tétano e coqueluche celular, ela deve ser realizada para todas as gestantes, independente da situação vacinal, a partir de 20 semanas de gestação. Então, todas as gestantes, independente da situação vacinal, devem receber a DTPA a partir de 20 semanas de gestação, tá? Então, independente, se a mulher engravidou, ela vai receber uma vacina de DTPA a partir de 20 semanas. Ah, mas se no ano seguinte ela engravidou de novo, vai receber outra dose de DTPA, tá? Se a paciente foi previamente vacinado para difteria e tétano com 2 a 3 doses, ela só vai precisar receber essa dose de DTPA, que é obrigatória para todas as gestantes. Agora, se a vacinação estiver incompleta e ela tiver recebido somente uma dose de DT ao longo da vida, ela vai ter que fazer uma dose de DT e uma dose de DTPA, lembrando que o intervalo entre as doses é de 1 mês. Agora, se a paciente não foi vacinada, ou ela apresenta um histórico vacinal desconhecido, ela vai ter que fazer 2 doses de DT e a dose de DTPA, que é obrigatória. Lembrando que o intervalo entre as doses é de 1 mês. Então, não vacinada tem que fazer 3 doses, sendo uma de DT, uma de DTPA e 2 de DT. Se ela foi vacinada somente com uma dose, uma de DT e uma de DTPA. E se ela recebeu 2 ou 3 doses ao longo da vida, só basta a dose de DTPA, tá? Hepatite B, se a paciente foi previamente vacinada com esquema completo, ela não precisa vacinar na gravidez. Se ela tem um esquema vacinal incompleto, a gente precisa completar esse esquema vacinal. E se a paciente não foi vacinada ou é suscetível, aí a gente vai ter que fazer as 3 doses da vacina. Então, com a primeira dose, depois de 1 mês a segunda dose e depois de 6 meses a terceira dose aí de hepatite B. Em relação à influenza, a dose tem que ser anual. Covid-19, a gente tem que vacinar todas as gestantes a cada 6 meses. E atualmente a vacina do vírus sincicial respiratório, que a gente deve fazer para todas as gestantes entre 24 e 36 semanas de gestação. Mas existem alguns protocolos, a gente não tem a idade gestacional ainda certa aí do protocolo do Ministério da Saúde, mas alguns protocolos indicam de 32 a 36 semanas de gestação. Situações especiais em que a gente vai fazer a vacina somente se o risco for maior do que do risco de adquirir aí febre amarela for maior aí do que os riscos da vacina, né? Então, vacina sobre febre amarela, meningococo, pneumococo, hepatite A e raiva humana, a gente só vai fazer se os riscos de adquirir a doença forem maiores do que o risco da vacinação, tá? E as vacinas que são contraindicadas na gestação: tríplice viral, HPV, varicela, e aqui também entra herpes zoster e dengue. Então, são vacinas que são proibidas na gestação. Dengue, além de ela ser proibida na gestação, ela é proibida também durante a amamentação, tá? Vamos ver uma questão sobre isso.
Uma paciente seco-indigesta, 25 anos de idade, 28 semanas de amenorreia, vem à unidade básica de saúde para receber vacina que viu em uma campanha da televisão. Em seu cartão de vacina consta vacina contra influenza e administração de DTPA há 2 anos, durante a primeira gestação. Em relação à vacina dessa paciente contra influenza e coqueluche, deve-se. Então, a gente já viu que a vacina de coqueluche a gente deve fazer para todas as gestantes, independente da situação vacinal, e a vacina de influenza a gente deve fazer para todas as gestantes anualmente. Então, realizar a vacinação contra a influenza em uma dose única imediata, e administrar nova dose de DTPA, correto? Administrar nova dose de DTPA, não havendo necessidade da influenza, errado. Realizar vacinação contra a influenza em 2 doses, errado. Realizar vacinação contra a influenza em dose única imediata, não havendo necessidade de fazer a DTPA, errado. Então, a alternativa correta dessa questão, a alternativa A. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as principais queixas na gestação, vamos falar também sobre a hiperemese gravídica e, por último, sobre a suplementação na gestação. Então, as principais queixas na gestação: náuseas e vômitos, então é a principal queixa disparada na gestação, sonolência, polaciúria, palpitação, cefaleia, constipação intestinal, lombalgia, dor em hipogástrica, alterações na secreção vaginal e edema e parestesia são as principais queixas durante a gestação. Então, vamos falar aqui sobre náuseas e vômitos na gestação. Então, quando a paciente tem náuseas e vômitos na gestação, a gente vai ter que fazer, primeira coisa, orientações alimentares. Então, orientar a paciente a fracionar a alimentação, evitar jejum prolongado, comer devagar e mastigar bem os alimentos, dar preferência a alimentos secos, evitar alimentos gordurosos, condimentados e com odor forte. E a gente pode orientar a medicação. Então, o dimetidrato mais a piridoxina, né, de 6 em 6 horas é a medicação de escolha. A gente também tem a meclizina de 25 mg de 6 em 6 horas e a metoclopramida de 8 em 8 horas são medicações de escolha para gestante com náuseas e vômitos fisiológicos ao longo da gestação, tá? Principalmente no primeiro trimestre. E a gente tem que avaliar sempre os sinais de gravidade, avaliar se essa paciente não está evoluindo para uma hiperemese gravídica. Então, quando que a gente vai considerar que a paciente tem hiperemese gravídica? Se ela tiver persistência das náuseas e vômitos, se ela tiver perda de peso de mais de 5% do peso pré-gestacional, desidratação ou se o score de Puquet for acima de 7. Então, que avalia o score de Puquet? Por quanto tempo ela tem se sentido nauseada nas últimas 24 horas, quantos episódios de vômito ela apresentou nas últimas 24 horas e quantos momentos observou intensa salivação e esforço de vômito nas últimas 24 horas, tá? E aí, se a paciente tiver hiperemese gravídica, a gente vai internar essa paciente, orientar inicialmente um jejum oral, vai solicitar exames de sangue, então hemograma, urina, ureia, creatinina, TGO-TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, amilase, lipase, sódio, potássio, cálcio, magnésio, função tiroidiana e ultrassom obstétrico. Vai fazer hidratação endovenosa com soro fisiológico, vai corrigir distúrbios eletrolíticos e de ácido base se ela tiver, e vai fazer reposição de tiamina, aí na dose de 100 mg por dia, EV, por 2 a 3 dias, tá? E vai fazer a medicação endovenosa também. A gente vai fazer o dimetidrato endovenoso, metoclopramida e, por último, a ondansetrona. Então, a ondansetrona, né, a gente faz somente a partir de 10 semanas de gestação. Então, no Brasil, a gente usa o dimetidrato, metoclopramida e a ondansetrona, tá? Então, aqui um resuminho, né, da conduta nas náuseas e vômitos na gestação, tudo que a gente já falou, e eu quero que vocês guardem esse slide, porque é um resumão importante, tá? Agora vamos falar da suplementação vitamínica na gestação, para a gente fechar essa segunda parte da aula de assistência ao pré-natal. Então, quais são as vitaminas que devem ser suplementadas para todas as gestantes? Então, a gente deve suplementar ácido fólico, ferro e cálcio. Então, são as únicas vitaminas que têm evidência científica para a gente suplementar para todas as gestantes.
Vamos começar com o ácido fólico. O ácido fólico, ele serve para prevenção dos efeitos do fechamento do tubo neural. A sua dose deve ser de 400 microgramas por dia de ácido fólico para gestantes de risco habitual, começar um mês antes da gestação e manter até 12 semanas de gestação. Em alguns protocolos, então esse é o protocolo do Ministério da Saúde, mas existem alguns protocolos que orientam manter o ácido fólico até o parto, tá? O uso de 4 miligramas por dia deve ser feito em gestantes com fatores de risco. E lembrar que a deficiência de ácido fólico também se associa à anemia megaloblástica. Então, quais são os fatores de risco aí para defeitos do fechamento do tubo neural? Quando a gente tiver um dos pais com histórico pessoal de defeito do fechamento do tubo neural, ou história prévia de gestação acometida por defeito do fechamento do tubo neural, histórico familiar com defeitos do fechamento do tubo neural em parente de segundo ou terceiro grau, uso de terapia medicamentosa de anticonvulsivantes como ácido valproico e carbamazepina, e condições médicas maternas associadas à diminuição da absorção do ácido fólico, como doença celíaca, doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, cirurgias bariátricas e ressecação aí ou bypass também, né, que diminuem aí a absorção intestinal. E diabetes mellitus pré-gestacional também é um fator de risco aí para defeitos do fechamento do tubo neural. Então, quando a gente tiver qualquer fator de risco, a gente vai usar 4 miligramas de ferro. Sem fatores de risco, a gente vai usar 0,4 miligramas de ácido fólico ou 400 microgramas de ácido fólico. Então, com fator de risco, 4 miligramas de ácido fólico. Sem fator de risco, 400 microgramas de ácido fólico. Sulfato ferroso, a gente vai usar desde o início da gestação até 3 meses pós-parto ou aborto. Então, essa é a recomendação do Ministério da Saúde, mas a gente tem diferentes recomendações aí conforme também cada instituição. Tem instituições que orientam começar somente a partir de 16, 20 semanas de gestação. A gente vai iniciar a suplementação aí com uma dose de 30 a 40 miligramas de ferro elementar por dia, que corresponde aí a 200 miligramas de sulfato ferroso. E o cálcio, né? Então, a recomendação do uso de cálcio para todas as gestantes é uma recomendação recente, que a gente deve fazer para todas as gestantes para prevenção de pré-eclâmpsia. Então, para a gente diminuir aí as ocorrências de pré-eclâmpsia. A gente deve iniciar aí o cálcio a partir de 12 semanas de gestação e manter até o parto. A gente deve usar em torno de 1.000 miligramas de cálcio elementar por dia, o que dá 2 comprimidos de carbonato de cálcio. A orientação é usar à noite com leite ou sucos de fruta e evitar a ingestão concomitante com o ferro. Tá? Suplementação vitamínica que a gente deve evitar. Então, vitamina A, ela é teratogênica a partir de 100.000 unidades. O suplemento de cálcio, né, como a gente falou, a gente faz agora para todas as gestantes, né? Essa era a suplementação que a gente fazia antigamente, só se a paciente tivesse baixa ingesta de cálcio, mas o que os estudos mostraram é que todas as gestantes do Brasil, a maioria, elas têm baixa ingesta de cálcio. Então, no Brasil, a gente considera que todas as gestantes têm baixa ingesta de cálcio. Então, atualmente, a gente vai fazer a suplementação com 1.000 miligramas de cálcio elementar por dia para todas as gestantes. Então, a suplementação com 600 miligramas só para paciente com baixa ingesta caiu por terra, tá? E a gente vai fazer a suplementação vitamínica de B12 e de vitamina D em gestantes veganas, tá? Orientações gerais aí para a gente finalizar essa segunda parte da aula. A gente deve orientar gestantes a usarem filtro solar, repelente e roupas que protejam a pele, realizar atividade física em torno aí de 140 minutos por semana. Pode realizar atividade sexual, mas de preferência com uso de preservativo, uso de cinto de segurança de 3 pontas, né? Então, para prevenção aí de acidentes. E atenção à hipertermia. Então, quando a gente tem temperaturas maior do que 38,5 e banhos também quentes de imersão, a gente tem que se preocupar aí no primeiro trimestre, porque aumenta aí o risco de aborto, tá? Exercícios na gestação, então, quando que a gente tem aí contraindicação ao exercício na gestação? Contraindicações absolutas, doenças pulmonar obstrutiva crônica, doenças cardiovasculares, síndromes hipertensivas da gestação, incompetência cervical e hemorragias persistentes.
Contraindicações relativas: obesidade mórbida extrema, anemia materna grave, arritmia cardíaca materna, hipertensão arterial descontrolada e hipertiroidismo mal controlado, né? Então, hipertensão arterial crônica, né, descontrolada também é uma contraindicação aí relativa. Mas o que a gente orienta é sempre que a gente tiver uma paciente hipertensa, independente de ser hipertensão arterial crônica ou pré-eclâmpsia, a gente orienta a reduzir a atividade física. Agora, se for uma pré-eclâmpsia, principalmente uma pré-eclâmpsia aí com sinais de deterioração clínica, a gente tem aí contraindicação absoluta aos exercícios na gestação. E assim a gente termina aí a segunda parte da aula de assistência ao pré-natal. Na terceira parte dessa aula a gente vai falar sobre ultrassonografia na gestação, então não perca aí a terceira parte dessa aula. Beleza, pessoal? Muito obrigada pela atenção de todos vocês, um grande abraço e até mais!